Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a terça-feira da quinta semana do tempo comum. E hoje é memória facultativa, ou seja, não é obrigatória a celebração desta memória de Nossa Senhora de Lourdes, o dia da primeira aparição. Ela que apareceu sob esse título, a Bernadette Soubirous. Esta jovem, ou melhor, até mesmo uma criança, que ali estava e encontra no alto de uma rocha esta bela senhora, a qual lhe chama a rezar o rosário, o terço, todas as vezes, todos os dias. E assim aconteceu desta belíssima senhora a chamar e ela ir ao seu encontro. E ao final das aparições disse: eu sou a Imaculada Conceição, mostrando assim aquilo que o Papa Pio IX havia proclamado no dogma alguns anos antes, 4 anos antes. E o que vemos aqui, recordemos a fonte, por isso é o dia de oração pelos enfermos. Maria manda cavar na terra e dali sai um pequeno riozinho de água que começa a curar tantas e tantas pessoas e até hoje realiza tantíssimos milagres. Maria que não abandona nenhum dos seus filhos. Ela que aparece, esta pequena jovem iletrada, que não sabe ler nem escrever, que mal sabe falar, fala um pouco o seu dialeto, não sabe falar bem o francês, mas é a ela que a Virgem Santa quis aparecer, mostrando naquela França em decadência pela Revolução Francesa que Deus ainda age na história. Que apesar de tudo que o homem queira fazer contra Deus, Deus existe e Ele age na história. E fala através também de sua mãe, nas aparições. E assim, um fato que fica de Bernadette, a qual não celebramos hoje, celebraremos outro dia, mas ao fazerem as imagens para colocar justamente naquele pequeno lugar da rocha onde a Virgem Maria lhe aparecia, o autor fez uma primeira, uma segunda, uma terceira imagem, e todas essas esculturas que apresentou a Bernadette, Bernadette sempre disse: não parece com a Virgem. Está muito diferente. E ao final disse: desista, jamais uma mão humana é capaz de desenhar a beleza de Nossa Senhora. E até o último de seus dias ansiava uma vez mais ver a Virgem Santíssima. Que possamos hoje pedir que Nossa Senhora interceda também por nós e nos ajude, nos alcance a cura que mais precisamos, que é justamente a da nossa alma, a libertação do nosso pecado. Passemos ao Evangelho, seguimos com os textos de São Marcos, que hoje nos diz: naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem as ter lavado.
Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías, a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje não necessitamos entrar muito nos pormenores do texto, porque podemos compreender muito bem, meditaremos um pouco mais a primeira leitura, seguimos com o livro de Gênesis. Mas o que quis dizer aqui ao Senhor? Qual é o problema dos fariseus? Eles não vivem justamente daquilo que é necessário, a profundidade. Eles vivem de uma forma, de uma aparência, e por isso chama de hipócritas. Hipócrates é justamente o autor do teatro, usar máscaras no teatro. Eles vestem uma coisa exterior, mas não vivem aquilo que é justamente a substância, a profundidade do que a lei de Deus pede. E aqui devemos de estar atentos, porque muitas vezes, muitos cristãos, talvez até algum de nós, vivemos dessa forma a nossa fé. Nós anulamos os mandamentos de Deus para viver certas tendências humanas, certas tradições, que, pode ser, não tenham mal em si, mas se elas são usadas justamente para anular os mandamentos de Deus, para anular a busca de santidade, sim, tem um mal. E aqui vemos o Senhor falar justamente um deles, a questão de honrar pai e mãe. Mas antes, a questão da pureza, não é que Jesus é contra a purificação, que não devemos de lavar as mãos, não. Não é isso, mas colocaram isso acima do mandamento de Deus. Acima daquilo que é a verdadeira pureza, a pureza do coração, a conversão, a santidade. Sede santos como eu, vosso Deus, sou santo, separado. Viver unidos a Deus, viver na sua intimidade, na sua sabedoria, na vida espiritual. E nós temos vivido aquilo que é realmente o necessário ou temos vivido de aparência? Se não vivemos as leis de Deus como devemos de viver, ajustando segundo o nosso gosto, espera aí, não é tanto assim, pegar aqui umas moedinhas, uma coisinha, desviar um dinheirinho aqui, não é roubo. Nós ajustamos as leis de Deus como estes fariseus? E este é só o começo do Evangelho, que nós ainda escutaremos ao longo dos dias. Primeiro fala aos fariseus, depois à multidão e por último aos discípulos. E hoje escutamos os fariseus. E devemos de nos questionar. E vemos a questão que justamente Jesus condena. Falar que é um dom, ou seja, um presente sagrado, o Corbã. Pertence a Deus, é presente de Deus e por isso eu não sou obrigado a sustentar. Recordemos, naquela época não existia a aposentadoria. Não existia quem cuidasse do pai e da mãe a não ser os filhos. E aqui entra justamente o questionamento de Jesus. O filho, a filha, deveriam de sustentar seu pai e sua mãe na velhice.
justamente porque não podem mais trabalhar. E nós devemos também de honrar o pai e a mãe, e temos honrado. Talvez hoje eles tenham aposentadoria, mas temos dado o nosso amor, a nossa atenção a eles que cuidaram e dispuseram tanto de seu tempo e de sua vida para cuidar de nós. Ao menos a maioria de nós, sei que muitos podem ter sofrido na vida com seu pai e sua mãe, mas aqueles que tiveram uma boa convivência, como têm feito? Têm tido tempo para o diálogo, demonstrar amor, carinho, afeto, enquanto eles ainda estão nesta terra, demonstrando a gratidão para com Deus em relação aos pais que receberam? Mas não somente isso, hein? Este é o exemplo que Jesus deu nos mandamentos. Recordemos de todos os outros. Este é um dos 10. Recordemos todos os outros e devemos de vivê-los em profundidade, buscando compreender, realmente converter e mudar a nossa vida para aquilo que Deus espera de cada um de nós e não ajustando aos nossos costumes e não fazendo as tradições que outros têm ou aquilo que achamos de melhor, mas sim aquilo que Deus pede para cada um de nós e nos ensina. E o Salmo, no seu refrão, diz: Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Em todo o universo podemos contemplar o nome de Deus. E vai falar justamente de toda a criação, como vamos escutar na primeira leitura. E reconhecemos a grandeza de Deus em toda a sua obra, em toda a sua criação. Passemos agora à primeira leitura. Seguimos com o livro de Gênesis, no capítulo 1, onde paramos ontem, versículo 20. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Vemos mais uma vez Deus agora criar justamente as primeiras formas de vida. Não mais somente as plantas, mas os animais, dos mares e também as aves do céu. E diz aqui algo que não havia sido dito antes. Deus os abençoou e mandou que se multiplicassem e enchessem toda a terra e todo o mar. Assim, nós vemos que esta bênção de Deus também se fará presente na criação do homem e da mulher. É uma bênção a procriação, o ter filhos, o ter, assim, herdeiros. E muitos hoje não querem. Por quê? Porque se preocupam com seu umbigo, em viver bem. Nossos tempos dispuseram tanto aos homens e mulheres terem uma certa comodidade de vida e vantagens por causa do lucro e do dinheiro que não reconhecem mais o bem de Deus. O bem que é ter uma família e ter descendentes. Mas isso veremos mais adiante, porém já nos questiona com a criação dos primeiros seres. Enquanto família, você que me escuta, tem vivido esta bênção de Deus na tua vida ou tem se fechado a vida? Recorde-se, é uma promessa feita no altar do Senhor quando se casa na igreja. E tem realizado a promessa que você fez? Promessa é dívida, e o Senhor cobrará a promessa feita. Sigamos o texto. Deus fez os animais selvagens. Espere, voltemos. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra.
E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Temos a mesma bênção dada às aves e também aos peixes, agora é dada ao homem, mas também aos animais. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Para os homens dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: Eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. Nós vemos no versículo 26, justamente que Deus para refletir e projetar cuidadosamente o que vai fazer em seguida a criação dos animais. O homem. Deus não parou para pensar, projetar, refletir em toda o mais da criação, mas ao homem sim. Não é que Deus não refletiu, mas vemos que aqui é um ato solene. É algo precioso para Deus, diferente de todos os outros momentos. E ainda diz: façamos o quê? Segundo o texto, para os judeus, é como se Deus tivesse conversado com os anjos, mas nós bem sabemos que não é assim. A tradição cristã contempla aqui justamente a Santíssima Trindade. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Deus não tem um corpo físico. Então o homem reflete o que em Deus? O homem reflete a Deus justamente na sua alma, na sua interioridade que os animais não têm. O sentido espiritual. Deus não tem uma forma material a não ser o Filho que se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, mas nos fez como Ele, capazes de refletir, de meditar, de ter vida intelectual e de ter interioridade. Assim, o homem é diferente de todas as outras criaturas do mundo. Na referência a Deus. As criaturas têm uma alma, mas não uma alma como o homem, uma alma eterna. A alma que vai dizer os filósofos justamente que dá a vida, o ar, o respiro, mas o homem, além dessa, é capaz de refletir, de fazer filosofia, de escrever, de criar cultura. Nisso o homem se assemelha a Deus, nessa sua interioridade, nessa sua capacidade. E, então, recordemos, nós não somos aquilo que, infelizmente, ao olhar para biologia ou astrologia, astronomia, melhor dizendo, muitas vezes querem fazer que nós pensemos assim, que somos menor que um grão de areia no universo. Não somos. Se de parte, em relação a todo o criado, somos realmente pequeníssimos, mas diante de Deus somos o bem mais precioso que Ele criou. As criaturas mais preciosas. E por isso não podemos desvalorizar o homem e a mulher, porque aqui ao criar o homem está falando de toda a humanidade. Toda a humanidade é criada na mesma dignidade diante de Deus. Tem a mesma capacidade de Deus, de buscar a Deus. Então devemos de ver o quão preciosos somos aos seus olhos e por causa desta preciosidade corresponder-lhe ao seu amor para conosco. E ainda mais porque não é somente a capacidade de razão e liberdade que são próprios da natureza humana que Deus criou o homem, mas também com a capacidade de uma relação pessoal com Deus entre eu e tu. E por isso uma capacidade de aliança e a comunicação salvífica de Deus para conosco, em especial em Jesus, seu Filho. Então, no projeto de Deus, o homem deve de cuidar, ter este domínio sobre tudo aquilo que Deus criou. Dominar aqui é subjugar,
controlar, é cuidar de tudo aquilo que é a criação de Deus, mas como algo que Deus lhe confia. E por isso cuidamos das coisas da criação como algo que Deus nos confiou a ser cuidado e não deve de ser superior a uma vida humana. Como infelizmente muitas ciências nos nossos tempos e muitas áreas querem nos dizer hoje. O quê? Que devemos de cuidar mais de toda a criação do que do próprio homem, do que uma criança no ventre de sua mãe, do que uma vida humana. Devemos sim de cuidar de tudo aquilo que Deus nos confiou ao nosso cuidado, mas jamais isso pode estar acima do cuidado de uma vida humana. Também devemos de ver que Deus criou o homem e a mulher e isso simboliza uma unidade de dois, onde eles vão se unir em sua comum unidade, humanidade, aliás, para viver uma comunhão de amor e refletir assim no mundo a comunhão do amor que se dá em Deus pelas três pessoas divinas. Como já disse em muitos casos, o matrimônio reflete justamente a vida da Trindade. E por isso também é tão importante a vida matrimonial. E ainda, por último, recordemos que aqui está o primeiro mandamento de Deus para o homem. Nós pensamos somente nos 10 mandamentos, mas o primeiro é: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, a vida familiar, a vida humana, é justamente o primeiro mandamento que Deus concedeu. E encerra o versículo 31 deste capítulo: e Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. O Deus, quando criou o homem, contempla o que fez, está muito satisfeito daquilo que fez. Ao invés de dizer que Deus viu que tudo era bom, agora fala que tudo era muito bom e recebe uma dignidade especial pela relação da pessoa humana, para cujo serviço foram criados os céus e a terra. E assim vemos a beleza de toda a criação e a ligação da criação com o homem. Encerra com os primeiros versículos do capítulo 2. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra quando foram criados. Nós devemos de ver que desde este momento Deus já não vai intervir imediatamente na criação, a não ser de forma extraordinária. É isso que é o descanso de Deus. E assim devemos de compreender o texto para compreendermos bem. Somente de forma extraordinária, não mais imediatamente. Agora corresponde ao homem atuar no mundo criado mediante o seu trabalho. O descanso de Deus serve como modelo ao homem. Este descanso reconhece que a criação depende e pertence indefinitivamente a Deus e que Deus mesmo cuida dela. O descanso que aqui vemos, como exemplo dado pelo Criador, encontramos de forma de mandamento no Decálogo, como bem sabemos. A propósito do sábado, não se diz, como nos outros dias, que teve uma tarde e uma manhã. É como se o sábado terminasse esse ritmo de tempo e prefigurasse a situação na qual o homem, realizada a sua tarefa de dominar o mundo, terá um descanso sem fim de uma festa eterna junto a Deus. Assim, a festa, entendida em sentido bíblico, tem um tríplice significado. Obriga ao descanso do trabalho de cada dia, reconhecimento de Deus como Senhor da criação e contemplação alegre desta criação, e antecipação do descanso e alegria definitivos dentro da passagem do homem por este mundo. Recordemos então isso. E Deus vai agir, como bem sabemos, de modo extraordinário. Deus não termina aqui a sua ação no mundo, porque ela culmina com a salvação do homem.
Sabemos e escutaremos nos próximos dias e semanas os pecados do homem, que vão crescendo cada vez mais. E Deus assim age para que o homem possa ser salvo e descansar plenamente nele, nesse descanso eterno que apenas acabamos de meditar. Não é o sábado, mas para nós é o domingo, porque esperamos a ressurreição em Cristo. Como ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos para viver a alegria eterna. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos um verdadeiro e sincero amor a Deus, a seus ensinamentos, a sua vontade, para que, cumprindo os seus desígnios de amor com sabedoria, como resposta definitiva de seus ensinamentos, possamos viver cada vez mais a santidade e um dia alcançarmos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, sob o seu título de Lourdes, São José, seu castíssimo esposo e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe, um excelente dia.